gente não considera o que eu disse ontem, que nós estamos numa guerra de altares, gente. Nós estamos dentro de uma guerra de altares. É importante entender que enquanto há um povo cantando o hino nacional, um povo gritando pelo Bolsonaro, ou pela democracia, ou por Deus, há um povo do outro lado, como eu disse para vocês aqui no Rio, feministas, comunistas, LGBT, que estão lá levantando seus altares a Baal, a Moloque, a Xumaré, a Pombagira, Zé Pilintra, que são as manifestações populares do Brasil. Entenda que não é só... Nós não estamos numa manifestação unilateral. Nós não estamos numa manifestação de somos só nós, o povo de bem, o povo de paz, o povo de oração, o povo família, o povo tradicional, o povo alinhado à direita, o povo conservador, né? Não é só isso. Não é só essa questão que está em voga. São as ambiências. Vocês se lembram que eu tenho falado muito sobre isso, ambiência? Então está sendo gerada uma ambiência de choque. Está sendo gerado um ambiente de choque, e foi o que eu falei ontem, muitos não compreenderam. Para ver o Monte Carmelo, Deus primeiro levantou anos à frente, ou anos atrás, Elias. Não se vai para um desafio de altares sem ter força profética. Sempre será assim. Não se levanta, não se desafia forças estabelecidas sem antes você levantar uma força profética para bater de frente. Elias foi essa força de frente. Mas se você voltar antes, quem foi Moisés? Para pensar o papel de Moisés, não no deserto, não na questão dos 10 mandamentos, mas antes. O que Deus fez com Moisés antes de o tornar legislador? Deus o tornou uma pessoa que foi o representante de Deus para guerrear contra principados ou potestades no Egito. E o principado do Egito. Principado, a gente fala principado, gente, é de nações. Quando a gente fala potestade, principado, perdão, em nível global, em nível de planeta, tá? É um príncipe regendo o planeta todo e alguns príncipes regendo regiões que não pode ser a Europa toda, pode ser parte da África, e a gente não tem como, só no mapeamento para entender qual influência um continente, um país está. Mas um principado para cada país é muito complicado, tá bom? Cuidado com esses estudos aí que o pessoal dá, de um principado para cada país, não funciona assim, até porque Satanás não tem 100 príncipes, tá? A quantidade de príncipes que trabalham com Satanás são poucos, cabe na palma da mão. Então vamos entender que você tem a rotatividade, estamos sob Leviatã, que eu falo o planeta, né? Está sob o principado de Leviatã, foi na virada de 2000, Leviatã surgiu e é o último príncipe, segundo os estudos escatológicos, proféticos, é o último príncipe que está se levantando até a volta de Cristo. O que acontece é que nós estamos debaixo de uma ambiência tomada. Então quando você vê Moisés é levantado para guerrear contra o principado do mundo, que estava sob o Egito, e as potestades, as 10 pragas que você vai ver no Egito, você já sabe disso, eu já sabia disso lá desde os anos 2000, quando a gente vai para o seminário, a gente estuda algumas coisas que a maioria da igreja não estuda. Hoje, com a tecnologia, com o avanço da comunicação, só não sabe quem não quer das coisas, hoje você não precisa ir para o seminário. Mas então o que acontece? Quando Moisés vai para o Egito, gente, ele vai para confrontar, as 10 pragas são confrontos a Tote, ao panteão dos deuses que estão ali no Egito, ao deus do Nilo, ao deus dos cereais, Atom, Tote, Anubis, e vai embora. Todos as 10 manifestações pegaram mais de 20 deuses, porque havia manifestações ali. É como nós temos os padroeiros, né? Nós não temos os padroeiros da Igreja Católica, existe. Estou dando um exemplo, tá bom, gente? Não estou comparando, não. Então você tem vários padroeiros. Então naquele tempo havia manifestações. O que é a idolatria, gente? A idolatria é a dispensação da energia da alma em cima de uma figura. Essa figura, ela pode ganhar vida. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é um novo culto. Se vocês lerem deuses modernos, se vocês verem na Netflix, é podre, as imagens são podres, tem muita homossexualidade, mas se você entender o que é na Netflix, deuses modernos, a humanidade está saindo da idolatria ao ente etéreo para a idolatria à inteligência artificial. A nossa idolatria, ela está mudando de nível. Só que agora, assim, a gente acusava os católicos de idolatria, mas hoje não há mais dizendo assim, esse povo é idólatra, esse povo não é. Esse povo é místico, esse povo não é. Irmão, todo mundo que tem um smartphone na mão, nem sei onde está o meu, ele é tão importante para mim. Ah, tá aqui. Então, todo mundo que tem um negocinho desse aqui na mão está passível de estar dentro de um sistema de idolatria. Estão entendendo isso?
Por que, pastor, estão passíveis porque o novo movimento de idolatria com Leviatã veio através da tecnologia. É quando você não consegue acordar sem olhar para isso, não consegue dormir sem despedir disso, não consegue dormir sem isso, não consegue ter vida espiritual. Você está entendendo? Você não consegue ter vida espiritual sem a tecnologia do seu lado. Então é importante que a gente tenha essa capacidade de entender que a gente está migrando. Estamos migrando de um sistema de adoração para um outro sistema de adoração, até mesmo dentro da igreja. Ou eu estou falando uma grande besteira aqui? Então compreendam, Moisés quando foi ali, que ele foi justamente lutar contra aquelas entidades, chame de demônio, entidade, existe uma coisa que nós geramos. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai usar um termo grego, koinos, né? E aí dá o koinonia. Koinonia é a comunhão, é o ajuntamento, é todos estarem juntos, né? Daí vem oikomene, né? Todos, oikos. O que acontece, o processo espiritual que Paulo compreendeu e que muitos não conseguiram compreender? Quando você junta 4, 5, 6 pessoas no mesmo lugar e elas se voltam com o mesmo pensamento para uma finalidade só, o satanista sabe disso mais do que os crentes. Olha que interessante. A gente é tão religioso que a gente pensa em muitas coisas e não entende o sentido das coisas. O koinos, ou a koinonia, é a comunhão, é o princípio do foco no mesmo ente, no mesmo objeto. Por isso que Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, assim, se houver 2 ou 3 focados em mim, vocês vão criar uma ambiência a qual me atraia, a qual me faça presente. Então o que acontece, gente? Quando a gente se reúne, quando nós nos reunimos em 2 ou 3, você naquele momento, se houver 2 ou 3 pessoas como você, pensando da mesma forma como você, gente, o pessoal da Nova Era sabe disso. O pessoal da Wicca sabe disso. Bruxaria sabe disso. Satanismo sabe disso. Os crentes não sabem. Não, nós sabemos sim. Não, vocês não sabem. Vocês ouvem, conhecem, mas não têm entendimento amplo do que é a comunhão. A comunhão não pertence à igreja evangélica, a comunhão pertence ao ser humano. Aí depende. Centro de macumba, umbanda, candomblé, quimbanda tem comunhão. Igreja católica tem comunhão. Monastério budista tem comunhão. Qualquer religião onde as pessoas se reúnem para estarem juntas, pensando na mesma coisa, elas geram força de comunhão. O que não quer dizer que é uma força espiritual, mas quer dizer que tem força de comunhão. E a força de comunhão é um grande atrativo para a força espiritual. Qual força espiritual não posso julgar, não vou dizer qual é a força espiritual que vai trazer. Mas eu quero que você entenda isso. Sim, inconsciente coletivo. Com certeza. Freud e Jung aí na veia. O inconsciente coletivo, só que é no nível de conhecimento, né? Inconsciente coletivo no sentido das percepções do saber, né? Na psicopedagogia a gente fala sobre essa questão do saber natural, né? Da sapiência natural. E o que acontece, então, que a gente precisa sempre compreender com muita tranquilidade, é que, na verdade, a reunião de pessoas no mesmo lugar, no mesmo propósito, gera uma força de consciência, uma força de alma muito grande, uma força energética muito grande. Agora, o problema é o seguinte, tem que ter liderança. Para quê? Para convergir essa força para o lugar exato. Porque, infelizmente, a gente pode gerar uma força. E o que a igreja evangélica faz? Gera uma força. Vai para onde essa força? Para onde vai essa força quando a sua igreja reúne? Entra todo mundo no Manduriqueia. Ok, maravilha, chora, baba, vai pro chão. E quando acaba o culto, o que acontece? Dissolve tudo isso. Vocês estão entendendo o que acontece?